Gene Simmons passou 2 anos morando com uma das mulheres mais famosas do planeta. Chamou-a de seu primeiro amor. Gastou milhares de dólares em ligações internacionais só para ouvir a voz dela. E então a deixou pela melhor amiga dela. A mulher que ele deixou foi Cher. A amiga por quem ele a deixou foi Diana Ross. E o motivo de tudo ter desmoronado foi um presente de Natal que a própria Cher lhe enviou para comprar. Por mais de 4 décadas, o público teve acesso a fragmentos dessa história. Uma citação aqui, um perfil em revista ali. Mas foi somente quando Cher publicou suas memórias em 2024 e Gene continuou dando entrevistas que o quadro completo finalmente se revelou. E é mais estranho do que qualquer um imaginava. O homem por trás da maquiagem. Antes de falarmos sobre o que aconteceu entre Gene Simmons e Cher, é importante entendermos algo sobre quem Gene Simmons realmente era quando eles se conheceram. Porque a versão dele que existia em 1977 era quase completamente invisível para o público. O Kiss já era uma das maiores bandas de rock do mundo em meados da década de 70. Mas ninguém fora de seu círculo íntimo sabia como qualquer um dos membros realmente era. A banda se apresentava com o rosto totalmente pintado o tempo todo e nunca havia aparecido em público sem ela. A persona de palco de Gene, um personagem que ele chamava de demônio, envolvia maquiagem em preto e branco, botas de plataforma e uma língua que se tornou uma das imagens mais reconhecíveis da história do rock. Fora dos palcos, sem nada disso ele podia andar por uma rua de Los Angeles e ninguém o reconheceria. Esse anonimato moldou completamente a maneira como ele se comportava em sua vida privada. E isso criou uma dinâmica incomum quando ele começou a frequentar os mesmos círculos que conheceu Cher. Porque ele era ao mesmo tempo um dos artistas mais visíveis da América e um homem cujo rosto era quase totalmente desconhecido. Quando ele e Cher saíam juntos em Los Angeles no início do relacionamento, ele conseguia se misturar à multidão de uma forma que quase nenhuma outra estrela do rock do seu nível conseguiria. Cher escreveu em suas memórias de 2024 que isso foi intencional. Gene tinha uma distinção clara em sua mente entre o demônio e a pessoa privada. E ele era extremamente protetor dessa linha divisória. Isso é importante porque revela algo sobre a versão de Gene Simmons pela qual Cher se apaixonou. Não era o espetáculo teatral do Kiss. Era um homem que, segundo ele próprio, era intelectualmente motivado, profundamente ambicioso e surpreendentemente caseiro em seus hábitos privados. Lia constantemente. Era cuidadoso com o dinheiro. Adorava os filhos de Cher e, segundo relatos, era carinhoso e atencioso com eles de uma forma que realmente surpreendia as pessoas que esperavam o comportamento de uma estrela do rock. Essa era a pessoa por trás da pintura. E essa é a pessoa a quem Cher se referiu em uma entrevista à revista People em 1979 como a melhor relação que ela já teve com um ser humano. Essa descrição merece ser considerada. Cher já havia se casado 2 vezes até então, primeiro com Sonny Bono e depois com Gregg Allman. Ela não era do tipo que fazia esse tipo de avaliação levianamente, e, no entanto, lá estava impresso, em uma das maiores publicações de entretenimento do país. Então a questão é se esse foi realmente o melhor relacionamento que qualquer um deles já teve como terminou. E por que Gene Simmons, que tinha tudo o que dizia, sempre ter desejado desistiu dele, como eles se conheceram, e por que quase não aconteceu? A história de como Gene Simmons e Cher acabaram juntos é daquelas que parecem inventadas, mas são totalmente documentadas. Tudo começa em 1977, em uma recepção em homenagem ao presidente Gerald Ford, oferecida por Neil Bogart, então chefe da gravadora de Cher. Gene e Cher estavam presentes. Quando foram apresentados, Cher teria o confundido com a atriz britânica Gene Simmons.
O tipo de cantada constrangedora que deveria ter acabado com qualquer possibilidade de romance ali mesmo. Não funcionou. Jeanne a levou para casa naquela noite. Voltou no dia seguinte com produtos do Kiss para o filho dela, Chas, que tinha 9 anos na época e era um fã devoto da banda. O gesto surtiu efeito. Mas então Jeanne complicou as coisas quase imediatamente. No primeiro encontro de verdade deles, um show da banda The Tubes, ele passou parte da noite flertando tanto com Cher quanto com a amiga que ela havia levado. Jeanne ligou no dia seguinte para se desculpar. Naquele momento, Cher não estava particularmente interessada em levar o assunto adiante. O que mudou tudo foi o que aconteceu quando Jeanne viajou para o Japão para uma turnê do Kiss logo depois. Ele ligou para ela repetidamente. Do Japão, onde as ligações internacionais no final da década de 1970 custavam uma quantia considerável por minuto, Jeanne acumulou uma conta telefônica de $2.800 americanos para manter contato com uma mulher que, segundo ela mesma, ainda não havia decidido completamente se queria ficar com ele. Foi esse detalhe que mudou tudo. Em uma dessas ligações, ele disse que a amava. Cher escreveu em suas memórias que isso a pegou completamente de surpresa. Em 1978, eles estavam juntos de verdade. Apareceram publicamente no programa de Mike Douglas. Passaram a morar juntos, dividindo casas em Los Angeles e Malibu. A edição de outubro de 1979 da revista People os estampou na capa com uma manchete sobre a vida deles juntos e seus pensamentos sobre o casamento. Nesse artigo, Jeanne descreveu Cher como seu primeiro amor. Ele elogiou os filhos dela. Disse que nunca tinha tido uma namorada fixa antes dela. Nunca havia dividido o mesmo espaço com ninguém. Para um homem cuja persona no palco era construída em torno do excesso e do caos, seu relacionamento privado com Cher era, ao que tudo indica, genuinamente estável e significativo. E, no entanto, quase exatamente no momento em que aquela revista chegou às bancas, os eventos que poriam fim a tudo já estavam em curso. A tarefa de Natal que destruiu um relacionamento. Eis a parte da história que foi contada e recontada tantas vezes que quase soa como uma parábola. Só que aconteceu de verdade. E o próprio Jeanne descreveu isso em detalhes em várias entrevistas e em suas memórias de 2002. Era final de 1979. O Natal estava chegando. Jeanne estava se preparando para voltar a Nova York para os ensaios do Kiss, antes de mais uma turnê. E ele estava tentando decidir o que comprar para Cher de presente. Como ele já contou muitas vezes, o desafio era óbvio. O que comprar para alguém que já tem tudo? Ele perguntou diretamente a Cher. E ela tinha uma resposta prática. Sua melhor amiga Diana Ross estava em Nova York. Cher disse a Jeanne para ligar para Diana, explicar quem ele era, dizer que Cher o havia enviado e deixar que Diana o levasse às compras. Diana saberia do que Cher gostava. Jeanne fez exatamente isso. Ele ligou para Diana Ross, mencionou o nome de Cher e foi convidado para ir à casa dela. O que aconteceu em seguida, ele documentou em suas memórias com um nível de detalhe que deixou claro que o momento havia ficado gravado em sua memória. Ele entrou e percebeu duas coisas imediatamente: que Diana Ross era profundamente sensual e que tinha total controle do seu próprio mundo. Ela fez café para ele. Ofereceu-lhe bolo de chocolate. Ele comeu tão rápido que ela lhe ofereceu uma segunda fatia. E essa também desapareceu num instante. Eles conversaram, tornaram-se amigos, começaram a jogar raquetebol juntos. E então, gradualmente e aparentemente, sem que nenhum dos dois tivesse planejado algo mais, começou a acontecer. Jeanne afirmou em entrevistas que não havia segundas intenções quando foi ao apartamento de Diana pela primeira vez. Ele estava lá para entregar um presente, nada mais. Mas a amizade que se formou ao longo das semanas seguintes
se transformou em algo que ultrapassou os limites. E Gene sabia disso e não impediu. No verão de 1980, um perfil da banda Kiss na revista People relatou que Gene Simmons estava morando com Diana Ross e suas filhas. Cher foi descrita com detalhes excruciantes, como tendo assistido a um ensaio do Kiss na mesma época que Diana Ross. Por um breve período, segundo alguns relatos, as três pareceram lidar com a situação com uma civilidade pública que escondia uma enorme quantidade de danos pessoais. A amizade entre Cher e Diana Ross não resistiu a isso. Qualquer cordialidade que tenha existido superficialmente durante aqueles meses, a relação entre as duas mulheres terminou definitivamente. Gene conseguiu manter contato com ambas separadamente, o que, no mínimo, demonstra sua capacidade de compartimentalizar. Por isso, o casamento nunca foi realmente uma opção. A questão que o tema levanta, por que Gene nunca se casou com Cher, é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista, porque durante boa parte do tempo em que estiveram juntos, nenhum dos dois estava particularmente interessado em casamento. Cher já havia passado por 2 casamentos que terminaram mal. Em 1979, ela declarou publicamente que tinha o que descrevia como uma atitude muito liberal em relação aos relacionamentos. Ela reconheceu que Gene ocasionalmente passava tempo com outras mulheres durante as turnês e que ela própria tinha companhia ocasional fora do relacionamento. Isso não era um segredo. Ela discutiu o assunto abertamente com a imprensa. A posição de Gene sobre o casamento era igualmente inequívoca, e ele a manteve por muito tempo. Ele ficou famoso por parafrasear Groucho Marx quando questionado sobre o assunto, dizendo que o casamento era uma instituição e que ele não queria viver em uma instituição. Ele repetiu versões dessa frase por décadas. Seu relacionamento com Shannon Tweed, que começou em 1983, durou 28 anos antes de finalmente se casarem em 2011. E mesmo assim, o catalisador foi em parte o fato de Shannon ter abandonado, frustrada, uma entrevista ao vivo na televisão depois que Gene fez um comentário desdenhoso sobre o assunto no ar. O casamento aconteceu alguns meses depois. Portanto, a resposta honesta para a pergunta por que Gene nunca se casou com Cher é complexa. Parte da explicação reside simplesmente no fato de que Gene Simmons, durante os anos em que esteve com Cher, não era um homem que desejasse se casar com ninguém. Seu estilo de vida, seus valores na época e seu assumido egocentrismo tornavam o tipo de compromisso exigido pelo casamento algo para o qual ele não estava preparado. A própria Cher entendia isso. Nos anos seguintes, ela falou de Gene com carinho e sem amargura, descrevendo-o como charmoso e inteligente e alguém por quem ainda guarda boas lembranças. Mas a outra parte da resposta está no que a tarefa de Natal revelou. O relacionamento terminou não porque Gene tomou uma decisão consciente de não querer se casar com Cher, mas porque ele tomou uma série de decisões que tornaram o casamento ou qualquer continuação do relacionamento impossível. Ele refletiu sobre isso em várias entrevistas ao longo dos anos, com um grau de honestidade incomum para alguém com seu perfil público. Ele descreveu o que fez como egocêntrico e desrespeitoso. Reconheceu que teve uma oportunidade única com alguém verdadeiramente notável e a desperdiçou. Quando perguntado após seu casamento com Shannon Tweed do que ele tivera durante todos aqueles anos, ele olhou para sua aliança e disse que sinceramente não sabia. Shannon Tweed e o que finalmente o transformou. Gene Simmons conheceu Shannon Tweed em 1983 na mansão Playboy. Ela era uma atriz canadense e havia sido a coelhinha do ano da Playboy em 1982. A essa altura, Gene já havia passado por seu relacionamento com Cher, depois com Diana Ross, e uma longa lista de outras mulheres que ele, com sua característica falta de modéstia,
estimou em cerca de 5.000. Ele não era de forma alguma um homem que parecia estar caminhando para se estabelecer. O que aconteceu com Shannon foi diferente. E Jeanne já falou bastante sobre o porquê. O relacionamento começou como muitos outros dele, mas não terminou como os outros. Shannon ficou. Ela ficou apesar de comportamentos que, segundo o próprio Jeanne admitiu em uma entrevista de 2018, teriam feito a maioria das pessoas desistir. Ele se descreveu durante os primeiros 29 anos do relacionamento como um idiota egocêntrico beberrão fazendo o que bem entendia sem nenhuma consideração por ninguém. Shannon disse: ele perdoava seus erros repetidamente de uma maneira que ele considerava genuinamente surpreendente e que ele atribuía a uma capacidade de enxergar o panorama geral, que, em sua opinião, a maioria dos homens simplesmente não possui. A chegada dos filhos mudou ainda mais as coisas. O filho deles, Nick, nasceu em 1989. A filha Sophie, em 1992. Jeanne afirmou que ter filhos começou a reestruturar sua compreensão do que ele realmente queria da vida. Não imediatamente, não de forma definitiva, mas gradualmente e com um peso real. O reality show Gene Simmons Family Jewels, exibido de 2006 a 2012, ofereceu ao público uma visão incomumente sem filtros de como essa dinâmica realmente funcionava. Shannon não deixou as coisas passarem sem comentar. Houve discussões diante das câmeras, momentos de atrito genuíno e pelo menos um incidente em que ela abandonou um estúdio de televisão ao vivo no meio de uma entrevista, em vez de se sentar ao lado de Jeanne enquanto ele fazia comentários desdenhosos sobre casamento. O casamento finalmente aconteceu em 2011 no Beverly Hills Hotel. Depois, Jeanne disse algo que foi direto ao ponto de toda a história de décadas. Não apenas com Shannon, mas com Cher e com todos que vieram antes dele. Ele olhou para sua aliança de casamento e disse que sinceramente não conseguia entender do que tinha tido tanto medo por tanto tempo. Essa pergunta sobre do que ele tinha medo é provavelmente a resposta mais honesta que ele já deu sobre por que nunca se casou com Cher. Não foi estratégia, não foi indiferença. Foi medo disfarçado de liberdade por muito tempo até que ele finalmente ficou sem desculpas. O que ambos dizem sobre isso agora? Isso é, de certa forma, o mais interessante, porque Jeanne e Cher ainda estão aqui, ainda conversam e ainda refletem sobre o que aqueles 2 anos do final da década de 1970 realmente significaram. As memórias de Cher, publicadas em 2024, abordaram o relacionamento com Jeanne em detalhes e, crucialmente, sem raiva. Ela escreveu sobre a tarefa de Natal, sobre a transição para Diana Ross e sobre como foi lidar com essa perda. Nos últimos anos, ela descreveu Jeanne como charmoso e inteligente, usando o que parece ser um afeto genuíno em vez de cortesia diplomática. Ela chegou a reivindicar parte do crédito em entrevistas posteriores pela decisão do Kiss de se reunir em 1996, ressaltando que havia incentivado a banda. A mulher que Jeanne deixou ainda fala dele com carinho, o que talvez diga mais sobre o caráter de Cher do que qualquer outra coisa nesta história. Jeanne, por sua vez, tornou-se cada vez mais reflexivo sobre aquele período à medida que envelheceu. Em uma entrevista de 2023 ao The Guardian, ele disse que jamais deixaria Shannon, nem mesmo se ela o traísse, porque sua definição de casamento não tinha nada a ver com as noções convencionais de lealdade como transação. Ele afirmou que seu casamento seria o único que teria ponto final. Esse é um homem muito diferente daquele que acumulava contas telefônicas de $2.800 americanos do Japão e, em seguida, entrava no apartamento da melhor amiga da namorada e comia 2 fatias de bolo de chocolate a caminho de arruinar tudo. A própria Shannon falou sobre os anos com Cher sem demonstrar ressentimento, o que por si só já é notável. Ela reconheceu que Jeanne entrou no relacionamento com hábitos e padrões que levaram
anos para mudar e que o homem com quem ela acabou se casando em 2011 não era o mesmo homem que Cher conheceu em 1978. Ela disse que a mudança foi gradual e que não ficou esperando passivamente por ela. Deixou claro o que precisava. Essa honestidade entre eles, adiada por décadas, mas finalmente alcançada, é parte do que faz o casamento parecer diferente visto de fora do que a vida anterior de Jean jamais sugeriria. O que nem Jean nem Cher jamais sugeriram, e isso é importante notar, é que o que eles tiveram não foi real. Jean chamou Cher de seu primeiro amor em 1979 e nunca se retratou. Cher disse que o tempo que passaram juntos foi o melhor relacionamento que já teve com um ser humano, e também nunca se retratou. O relacionamento foi real. A conexão era genuína e o fim foi resultado de escolhas, não de incompatibilidade. Essa distinção, após mais de 4 décadas, é algo com que ambos parecem ter feito as pazes. Gene Simmons está agora na casa dos 70 anos. É casado. Tem 2 filhos adultos. Sobreviveu à era de astro do rock, que o tornou famoso, e construiu algo em sua vida privada que ele admite abertamente ter quase jogado fora por completo. O homem que certa vez se recusou até mesmo a discutir o casamento, olhou para sua aliança após a cerimônia e se perguntou do que tinha medo. Essa pergunta, mais do que qualquer entrevista ou trecho de suas memórias, é provavelmente a coisa mais honesta que Gene Simmons já disse sobre Cher, sobre Shannon e sobre si mesmo. Então queremos saber a sua opinião. Você acha que Gene Simmons ter deixado Cher foi um dos maiores erros da vida dele? Ou tudo aconteceu exatamente como deveria? Considerando quem eles se tornaram, deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais histórias interessantes como esta. Clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você nunca sabe o que vai descobrir.